Amém? Eu estava ali atrás olhando e nós estamos louvando algo tão bonito. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Mas quando eu olhei, parecia que estava todo mundo no cemitério morto de triste. Abra sua boca, abra seu coração e rasga o seu coração diante desse Deus, porque Ele é grande, Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele está no nosso meio. A nossa adoração, irmãos, precisa ser uma adoração viva. Não estamos diante de um Deus qualquer, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir para o meu irmão cantar de novo e que você abra a sua boca e rasgue a sua alma diante de Deus. Ele está aqui nessa noite, amém? A sua e a minha adoração precisam ser verdadeiras, com o coração rendido de gratidão a Ele. Não estamos diante de um Deus pequeno, não estamos diante de um Deus qualquer. Você não está cumprindo a obrigação, você está aqui adorando a Ele, amém? Então façamos isso com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, Aleluia! eu cantarei, quão grande, aleluia, é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Seu Deus é grande, querido. e todos Meu Deus é hão de grande. ver, Todos vão te ver, quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém, aleluia. Poder se assentar. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Coisa boa é estar na presença desse Deus, amém? Coisa boa é estar na presença desse Deus, porque Ele é grande, porque Ele é bom, e porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Eu não sei se você sabia, mas nesse momento, se você estivesse na Arábia Saudita com este livro, você seria condenado à morte. Se você estivesse na Coreia do Norte, nesse momento com esse livro, você seria condenado a passar a sua vida inteira em trabalhos forçados em campos de concentração. Eu não sei se você sabe, querido, mas na Coreia do Norte, os irmãos, quando se reúnem secretamente para ler a Bíblia. Eu estou sem voz, aí, obrigado. Quando os irmãos se reúnem secretamente na Coreia do Norte para falar do Senhor, risco de morte. Eles não podem ter uma Bíblia de maneira nenhuma. O que é que eles fazem, querido? Eles pegam uma página, um capítulo da Bíblia. Eles abrem Romanos capítulo 1. E eles arrancam a página daquela Bíblia. E eles se dividem e cada um decora um versículo. E depois eles extraviam aquele papel. E eles só conseguem ler o capítulo inteiro quando todos estão juntos, porque cada um decorou um versículo, e eles são a manifestação viva da palavra de Deus. E nós temos hoje toda a liberdade de cultuar o Senhor, e às vezes essa liberdade faz com que nós negligenciemos, mas hoje não. Hoje nós vamos adorar o Senhor com todas as nossas forças e com toda a nossa alma, amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno, maravilhoso e santo, Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom dizer que o Senhor é grande, que o meu Deus é grande, e que todos vão te ver, o manifestar da Tua glória na minha vida, Senhor. E todos vão te ver, Senhor Deus, que por onde eu passar, o Teu Espírito Santo estará junto comigo. Todos vão te ver, Senhor, que o dia difícil será suportado, porque o Senhor está comigo. Todos vão te ver, papai querido, a alegria dentro da minha alma, pela certeza de que o Senhor está comigo. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite, e que o Teu Espírito Santo fale poderosamente com cada um de nós.
Eu te peço, papai, nos ajude a entender a tua palavra, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor, sozinhos nós não conseguimos, se o Senhor não nos ajudar a compreender, papai querido, a tua palavra, nós não conseguiremos, Senhor, que ela possa penetrar como uma faca de dois gumes nos nossos corações, trazendo vida, trazendo paz, trazendo fé e trazendo esperança, porque assim é quando chegamos diante de Ti. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Queridos, nós vamos, Júlio, depois que você beber uma água e puder voltar, meu irmão, eu sei que você já teve de manhã, mas amém, é para o Senhor, né? O tema da mensagem de hoje é conhecendo o caráter de Deus, e tem tudo a ver com o que o Senhor já começou a falar conosco desde a escola bíblica dominical. O pastor Wesley nos ensinou nessa manhã algo sobre o relacionamento com Deus, e se relacionar com Deus nada mais é do que conhecer o caráter de Deus, e nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar como o caráter de Deus foi manifesto na vida de Abraão. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos começar desde ali, quando a Bíblia começa a falar de Abraão, em Gênesis, no capítulo 11, vamos até o momento depois que Deus pede Isaque em sacrifício, e nós vamos então entender como é que Abraão, que era um homem assim como eu, e assim como você, conseguiu entregar o filho dele de tal forma, e nós muitas vezes quando lemos esse texto, quando nós lemos que Abraão sem pestanejar leva Isaque para o sacrifício no Monte Moriá, nós começamos a achar que esse homem era um homem que tinha algo que nós não temos, ele era um homem sobrenatural. Costumamos ouvir falar de Abraão como o pai da fé, e muitas vezes nós nos questionamos, dizemos, será que eu, se estivesse no lugar de Abraão, faria a mesma coisa que ele? Será que eu faria a mesma coisa que ele? Quem tem filho aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Será que eu faria a mesma coisa que Abraão, se eu estivesse no lugar dele? Será que eu levaria minha filha para o sacrifício? Será que eu levaria sem pestanejar, sem questionar? Será que eu simplesmente obedeceria da forma como ele fez? Alguns dizem até que Abraão obedeceu cegamente ao Senhor. Será que ele realmente estava cego? Ou ele estava vendo muito mais do que nós imaginamos? A obediência não é cega, querido. A obediência, ela é forte. Quanto mais nós enxergamos, mais nós obedecemos. Quanto mais nós entendemos, mais nós obedecemos. Será que Abraão estava cego, ou ele viu algo diferente? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O porquê que esse homem, que era um homem como nós, porque a Bíblia, diferente de muitos outros livros, ela mostra homens cheios de falhas, como eu e como você, e mulheres também. Ou nós nos esquecemos que Tiago falou no capítulo 5 da sua carta, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E não sei se você se lembra de Elias, mas Elias foi um dos dois homens que não experimentaram a morte. Ele foi arrebatado vivo para o céu. Além dele, Enoque. Esse homem que achou tanta graça aos olhos de Deus, que disse para o rei Acabe que pela minha palavra não choverá por 3 anos. Pela minha palavra não choverá. Esse homem que fez descer fogo do céu e lambeu a água que tinha no altar, e ali foram mortos 800 profetas de Baal. Esse homem que teve medo de Jezabel, se escondeu na caverna. Esse homem era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós. Esse homem tinha a mesma humanidade que nós. E Abraão não é de forma diferente. Abraão tinha também as suas lutas, Abraão teve as suas falhas, mas por que ele fez o que fez, da forma como fez? Eu não sei se você já se questionou, mas eu já me questionei, e não foi só uma vez. E quero compartilhar com você o que o Senhor tem me colocado, e o porquê que esse homem agiu da forma como agiu. Amém? Como conhecer, como nós conhecemos o caráter de Deus? Essa é a pergunta que nós queremos responder no final dessa mensagem. Eu quero iniciar com Gênesis, no capítulo 11, ler 3 versículos, do versículo 26 ao versículo 28, que nos conta a história de Abraão, de onde esse homem veio,
Qual a região que ele veio? Gênesis 11, do 26 a 28 diz: viveu Tera era o pai de Abraão, viveu Tera 70 anos, gerou Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, Ur dos caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão nasceu nessa cidade, nessa região, nessa cidade chamada de Ur, posteriormente intitulada Ur dos caldeus. Uma região pagã, uma região cheia de idolatria, uma região em que se adoravam diversos deuses pagãos que não o Deus de Israel. A cidade de Ur é provavelmente a cidade de Chamerina. Chamada Chamerina significa a cidade da lua. Essa cidade fica ali no sul do Iraque, aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Nassíria, no Iraque, naquela região da Mesopotâmia. Ali naquela região Abraão nasceu. Uma região idólatra, uma região em que se adoravam diversos deuses, até que o seu pai o tira de Ur e o leva então para a terra de Canaã. Abraão passa a viver com o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão falecido Arã. Ele então nasce numa cidade cheia de idolatria. O seu pai muito provavelmente era um homem idólatra. O seu irmão morre no começo da sua vida, depois de ter um filho ainda muito novo. Abraão então assume a responsabilidade de cuidar de Ló, sai dessa região para uma região diferente, uma região que Deus tinha um propósito na vida dele. E para cada tópico dessa mensagem aqui, queridos, nós vamos ver o que Deus está ensinando para Abraão e fazer um compêndio ao final. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos é que muitas vezes Deus nos movimenta porque tem um propósito em nossas vidas. Amém? Deus nos movimenta porque tem um propósito em nossas vidas. Eu me lembro que quando eu era militar do Exército Brasileiro, né? Morava na cidade de Olinda. Lá eu conheci a minha esposa e eu queria fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Estudei muito no concurso da PRF, muito mesmo. Era o último ano que tinha concurso para nível médio, eu não tinha nível superior ainda. E eu que estava estudando para fazer o concurso, vim fazer a prova em Brasília. A prova só era aqui. E no meio desse caminho apareceu um concurso para uma tal de ANTT. A ANTT, negócio de trânsito, tem alguma coisa a ver com o PRF, eu vou lá para ver o que é. Eu lembro que eu não queria nem acordar, que eu estava com sono, mas fui fazer a prova. Lá em Olinda, fiz para Brasília a prova. Saiu o resultado da prova da PRF e eu não passei na segunda fase por 2 centésimos. E apontei o dedo para o céu, parecia até crente. O senhor não está vendo o tanto que eu estudei? Não é possível. Como é que pode? Todo mundo é abençoado, menos eu. Você sabe para onde é que eu ia, querido? Para o interior do Pará fiscalizar tráfico de madeira. Você acha que eu estava vivo ainda hoje? Do jeito que eu não era gente? Sem ser crente? O Senhor, é como o pastor Wesley disse, Deus Ele não se movimenta a partir das nossas birras, amém? Dos nossos pitis. O Senhor estava pensando assim, oh, meu filho, eu tenho algo tão melhor para você. E aí então sai o resultado do concurso da NTT. Uma longa história, mas eu venho para Brasília. Depois que eu estou aqui em Brasília, um ano e pouco depois, eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou contar para vocês o meu testemunho, o que Deus fez comigo, para que eu pudesse me render a Ele. Às vezes Deus te movimenta, querido, porque Ele tem um propósito na sua vida. E assim foi com Abraão. Deus chama Abraão, Deus inicia nos chamando, Deus inicia nos atraindo, Deus inicia colocando pessoas ao nosso redor que o amam, Deus nos inicia
mandando um louvor para você ouvir, Deus inicia mandando uma palavra para você ouvir, Deus inicia colocando um amigo crente perto de você, Deus inicia alguém orando por ti, Deus inicia colocando alguém para testemunhar perto de você. Não é nada por acaso, tudo isso é Deus te abraçando e te chamando pelas beiradas, amém? Porque assim é o nosso Deus. E assim foi com Abraão. Deus o tira da terra, da cidade de Ur dos caldeus, e o envia para outro lugar. E então no capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Quando Deus se revela para esse homem, a primeira coisa que Deus faz é prometê-lo algo. Acompanhe comigo no capítulo 12, no versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? Coloca para mim o versículo 7. Logo em seguida o texto continua e no verso 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão pela segunda vez. Aparece relacionamento, intimidade, conversa, ouvir a voz de Deus, falar com o Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Eu já falei isso, mas vou repetir aqui de novo. A palavra diz que o Senhor apareceu a Abraão. A palavra Senhor aqui no hebraico é Yavé. Irmãos, Yavé é um substantivo cuja raiz é Iá. Iá significa aquele que se revela enquanto caminha. Aquele que se revela enquanto caminha. Você sabe por quê? Porque quando eu e você caminhamos com Deus, Ele se revela para mim e para ti. É no caminhar com o Senhor, lado a lado, que você vai conhecer. É andar com Deus, é em andar com Deus que você vai conhecer. E mais, você vai se conhecer. Você vai conhecer aquilo que você achava que era e não é, e aquilo que você não imaginava que era e na verdade é. Eu me lembro daquela passagem no livro de Lucas, quando Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e 2 discípulos saem de Jerusalém em direção à cidade de Emaús, e Jesus aparece diante deles. Irmãos, eu vou falar algo para vocês que é a minha interpretação, não é doutrina da Igreja Batista Cristã, amém? Para mim, Jesus Cristo mudava a fisionomia, porque não é possível, eu tinha acabado de olhar ele, 3 dias depois não reconhecia, mas é uma linha. Jesus aparece diante desses 2 discípulos e eles simplesmente não reconhecem o Senhor. E Jesus pergunta para eles assim: vocês estão indo para onde nessa pressa toda? Eles olham para Jesus: é só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Ele disse: o que foi? Aquele que viria para salvar o mundo morreu. Eles estão desolados, queridos, eles estão simplesmente arrebentados. E o texto nos diz que Jesus começa a falar sobre si, em como os profetas, em como as escrituras falavam de Jesus, e ele começa a falar para esses homens sobre si mesmo, durante essa caminhada. Queridos, de Jerusalém para Emaús tem aproximadamente 12 quilômetros, foi pelo menos ali umas 2 ou 3 horas de caminhada. Foi um bom papo com Jesus, foi a melhor escola bíblica dominical que tinha, porque era domingo. Então Jesus aparece ali, começa a caminhar com eles, e começa a falar com eles sobre Ele mesmo, porque Jesus se revela enquanto caminha, amém? Quando você anda com Ele, você passa a conhecer. Eles chegam em Emaús, os 2 Jesus fala assim: olha, já vou indo, tchau. Os discípulos disseram: não vai não, está tarde o quê? Eles queriam ficar mais tempo com Jesus. Entra, senta, come conosco, ceia conosco. Jesus então entra, senta à mesa, e quando eles pegam o pão, quando Jesus Cristo pega o pão e parte, eles reconhecem Jesus. Você sabe por quê? Porque ninguém parte o pão como Jesus parte. Oh, aleluia.
Jesus Cristo parte o pão, e eles reconhecem o Senhor de todo o universo diante deles. E Jesus desaparece diante dos seus olhos, e um olha para o outro e diz assim: como é que nós não percebemos que era Ele? Porque o nosso coração ardia enquanto caminhávamos com Ele. Porque o seu coração arde enquanto você caminha com Jesus Cristo. Ele é aquele que se revela enquanto caminha. Você quer conhecer o caráter de Deus? Ande com Ele, caminhe com Ele, converse com Ele, tenha relacionamento com Ele. Gênesis no capítulo 12, versículo 7 diz que o Senhor apareceu a Abraão, Yahvé, Iá, aquele que se revela enquanto caminha. E aqui nós aprendemos e vemos que Deus, depois que tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus, Ele se revela para Abraão, Ele faz uma promessa. Veja que tem uma gradação. Primeiro Ele tira Abraão daquele lugar. Depois que Ele tira Abraão daquele lugar, Ele se revela para Abraão. Depois que Ele se revela para Abraão, Ele faz uma promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação. Se tu uma bênção, todas as famílias serão abençoadas em ti. E então Deus passa a ensinar algo diferente para Abraão. Acompanhe comigo, tira ele do lugar. Depois que tira ele do lugar, se revela, se apresenta. Depois que se apresenta, ele faz uma promessa. E depois que ele faz uma promessa, ele ensina a Abraão uma das coisas mais importantes da vida cristã. Ele ensina Abraão a obedecer. Acompanhe comigo o versículo 8 e o versículo 9 de Gênesis capítulo 12. Versículo 7, por favor. 7, 8 e 9. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Ao contrário, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Pode passar. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, um altar, ele significava o telefone da época do profeta, para você entender muito bem. Quando alguém queria falar com Deus, ele edificava um altar, amém? Porque ele santificava aquele lugar, separava aquele lugar e invocava o nome do Senhor. O pastor Russell Shedd diz que quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, e disse o seguinte: olha, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome. O que Jesus está querendo dizer é: Pai, o teu nome é separado nesta terra. O Senhor é separado para mim nesta terra. O teu nome é santo e o teu nome não é misturado com qualquer coisa. Quando um homem queria, então no Antigo Testamento, conversar com Deus, invocar o nome do Senhor, ele ficava ao altar. Vocês lembram do Monte Carmelo? Quando Elias então edifica um altar, invoca o nome do Senhor. No próprio Monte Moriá é edificado um altar com Isaac. O tabernáculo, Deus manda fazer um altar de bronze. Por quê? Porque o altar significa local de entrega e local de relacionamento. E então Abraão edifica um altar a Deus, busca uma resposta do Senhor. A terra estava passando por um momento de profunda fome. Abraão não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir. E o que é que ele faz então? Ele invoca o nome do Senhor que ele acabou de conhecer, ora mais. Esse Deus que se revelou para ele, esse Deus que diz para ele assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para casa, vai para o local que eu vou te falar. E ele então invoca o nome do Senhor e diz: tá bom, Senhor, que lugar é esse? Para onde que eu vou? E você sabe o que acontece? Deus fica em silêncio. Deus não responde a Abraão. Deus fica em silêncio. Quantas vezes você buscou uma resposta de Deus e ele ficou em silêncio? Quantas vezes você buscou uma direção de Deus e ele ficou em silêncio?
É difícil, queridos, quando você tem que tomar uma decisão e precisa da resposta do Senhor e Ele fica em silêncio. Nós ficamos confusos, nós ficamos desorientados, amém? Já aconteceu comigo, e como é difícil. Então Abraão fica sem saber o que fazer e toma uma decisão segundo o seu próprio entendimento. Ele vira em direção ao Egito, Neguebe, que ficava ao sul, em direção ao Egito, e vai embora em direção ao Egito. E como Abraão está agindo pela sua própria palavra, queridos, isso não podia dar certo. Porque quando você caminha sozinho, você caminha geralmente com medo. Quando você caminha com Deus, você caminha corajoso. É ou não é verdade? Com Deus você fica corajoso, sozinho você fica com medo. E quando Abraão chega no Egito, perto de Faraó, ele fica com medo de morrer por causa da sua esposa Sara, que era uma mulher bonita. Ele olha para Sara e diz assim: olha, é o seguinte, Sara, vai dar ruim. Esse povo vê você bonita aqui, eu sozinho vão me matar para ficar com você. Então vamos dizer o seguinte: diz que você é minha irmã. Sara era meia irmã de Abraão, mas queridos, o que estava no coração dele era uma mentira. Ele queria fugir da morte, ela era esposa dele, amém? Faraó então pega Sara, leva para sua câmara, e lá Deus chega para ele e diz assim: não toca nela não, senão você está frito. Você é a esposa do meu servo. O faraó então chama Abraão, paga um sapo para Abraão, na nova tradução da linguagem de hoje. Rapaz, como é que você me faz um negócio desse, moço? Essa mulher é sua esposa, Deus veio para mim em sonho e disse que ia acabar com tudo aqui. Se eu tocasse nela, pega sua mulher e vai embora, rapaz, some daqui da minha frente, sai de perto de mim. E Abraão então, que tinha agido segundo as suas próprias faculdades, começa a cometer uma série de erros. Você sabe por que ele cometeu tantos erros? Você sabe por que Deus não falou com ele, queridos? Porque ele estava desobediente. Mas irmão Hélio, por que Abraão estava desobediente? Lembre comigo qual era a ordem de Deus: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele saiu da terra dele? Saiu. Da casa dos pais? Da parentela? Opa, Ló foi junto, o sobrinho dele foi junto. E você sabe o que acontece quando a nossa obediência não é completa diante de Deus? O Senhor se cala. Abraão então volta para o mesmo lugar em que ele tinha ouvido a voz de Deus pela última vez. Gênesis no capítulo 13, versículo 1 diz: saiu pois Abraão do Egito para o Neguebe, ou seja, caminho de volta, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Ló voltou com ele. Olha comigo o versículo 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Abraão se lembrou assim: qual foi o último lugar que eu ouvi a voz de Deus? E ele então volta, ele faz o caminho de volta. Ele chega naquele lugar que ele tinha edificado um altar e Deus não tinha falado. Edifica outro altar, porque o altar era o telefone para falar com Deus, amém? Ele edifica outro altar ali, e ali ele faz o quê? Invoca o nome do Senhor mais uma vez. E Deus fala com ele, queridos? Não fala com ele, você sabe por quê? Porque ele ainda está desobedecendo. Ele volta para as primeiras práticas, ele volta para o primeiro lugar. Se você já não escuta mais a voz de Deus, volta às primeiras práticas. Volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, volta a ir para a vigília. Não falta mais o culto, começa a ouvir louvor, começa a orar com teu irmão, volta a subir o monte, volta às primeiras práticas que você tinha quando você se converteu, e você vai voltar a ouvir a voz do Senhor. E ele invoca então o nome do Senhor e não acontece nada, porque ele continuava em desobediência.
Acompanhe comigo ainda no capítulo 13. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Verso 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Você sabe o que Abraão está falando, queridos? Eu preciso resolver o meu problema. Acaso não está diante de ti toda a terra? Mas ele não queria enxotar o sobrinho, porque esse homem tinha amor no coração dele, amém? Ele tinha uma responsabilidade de cuidar do sobrinho, já que o pai, irmão dele, tinha falecido, pai de Ló, irmão de Abraão. Ele chega então e diz: está aí a terra, meu filho, diante de tudo que você tem aí, está aí, ó, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Um homem já velho, mais de 75 anos de idade. E você sabe o que Ló faz? Olha para o lado e vê as planícies antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, e diz assim: o quê? Eu vou ficar nessas montanhas aqui tudo seca? Eu quero as planícies do Jordão. E Abraão: tá bom, vai para as planícies que eu vou para as montanhas. Ló não honrou o seu tio, que cuidou dele, deixou um homem velho com a terra seca, enquanto ele ficou com a terra fértil. Eles se separaram. Eles então se separam. E no versículo 12 diz o seguinte: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Aleluia. Quando foi que Deus falou com Abraão, querido? Depois que Ló se separou dele. Sabe por quê? Porque nós precisamos resolver a desobediência antes de ouvir a voz de Deus de novo. Amém? O que eu aprendo é que Ló precisou, Abraão abriu mão de algo. Ele abriu mão da terra, ele abriu mão da preferência, ele abriu mão da honra. Você sabe por quê? É mais importante do que a terra, mais do que importante do que a preferência, mais importante do que a honra é a presença de Deus. Ele então diz assim: olha, eu abro mão de tudo. Do que é que você precisa abrir mão para voltar a ouvir a voz de Deus? É do orgulho? É da falta de perdão? É de pedir perdão mesmo estando certo? Como é difícil pedir perdão estando certo. Quantos pais não falam com os filhos há anos, porque não conseguem pedir perdão? Abra mão daquilo que tem te afastado de Deus. Nada é mais importante do que a presença do Senhor. E então o verso diz assim: olha, disse o Senhor a Abraão. O Senhor fala com ele, amém? O que é que Deus está ensinando para Abraão? Obediência, amém? Deus tira ele de um lugar, porque aquele lugar onde ele estava não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Depois Deus se revela para ele e faz uma promessa. E depois que Deus faz uma promessa, Deus então ensina algo importantíssimo para Abraão. Relacionamento comigo é com base na obediência, querido. Pastor Vilarindo dizia que o alfabeto do homem é ABCD, o do homem é obedecer. Ao contrário, do homem é ABCD, o de Deus é obedecer. O alfabeto de Deus é obedecer. Deus está ensinando Abraão a obedecer. E você sabe foi que Deus disse para Abraão? Acompanha comigo, passa. Ergue os teus olhos, filho, e olha desde onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Passa. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Oh, aleluia! Sabe aquela terra que Abraão deixou para Ló? Ia ser tudo dele, querido. Quando você coloca Deus na frente das coisas, Deus vem com a presença dele e te acrescenta muito mais do que você abre mão. Amém? Porque esse é o nosso Deus.
Assim foi com Salomão. O Senhor aparece para ele em sonho e diz: me pede tudo o que tu quiseres, qualquer coisa eu te darei. Qualquer coisa, querido, eu vou te dar. Mas é qualquer coisa mesmo. E ele pede o que? Senhor, sabedoria para cuidar do teu povo. Olha em quem que ele estava preocupado, com o Senhor. Abraão, quando abre mão, ele está preocupado com quem? Com o Senhor. Ele está preocupado em se relacionar com Deus. Salomão estava preocupado em cuidar do povo de Deus. Deus chega para Salomão e diz: por que você não me pediu riqueza? Não me pediu bens, nem a morte dos teus inimigos, e sim sabedoria para cuidar desse povo. Eu vou te dar sabedoria, não haverá homem mais sábio que ti. E vou te dar dinheiro, eu vou te dar honra, e não haverá homem mais rico do que você. Porque quando você abre mão em prol de Deus, Deus te acrescenta infinitamente mais. Deus fala com Abraão. Terceira lição: Deus ensina a Abraão que o relacionamento com ele se dá pela obediência. Amém? Reflita sobre a sua vida. Seguindo o texto, Deus então chama Abraão para uma aliança. Gênesis no capítulo 15. Deus chega para Abraão no capítulo 15 e diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Galardão é presente, galardão é herança. Senhor Deus, o que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Deus então chama Abraão para um momento de mais intimidade. Tira Abraão da sua terra, movimenta ele, porque no lugar que ele estava ele não conseguiria ouvir. Se revela para ele, faz uma promessa. Depois que faz uma promessa, ensina ele a obedecer. E depois que ele está obedecendo, tem as suas rateadas aqui e ali, mas está obedecendo como todos nós. Então o que acontece? Deus chama ele e diz assim: olha, agora eu quero fazer algo diferente com você, filho. Eu quero fazer uma aliança contigo. Aliança que vem de aligare, que significa ligar, que significa unir, que significa juntar. E então Deus chega para ele e diz assim: olha, depois que ele fala: eu não tenho filhos, eu não tenho para quem deixar. Deus chega para ele lá no versículo 7, diz assim: disse mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Verso 7, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, põe por favor para a gente acompanhando, Gênesis 15, 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir esta terra? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porque Abraão as enxotava. Eu já expliquei isso aqui, querido, mas vou repetir se você não ouviu ainda. Essa aliança que Abraão fez com Deus, ou melhor, que Deus fez com Abraão, era uma aliança que só reis faziam. Essa aliança no Oriente Antigo significava o seguinte: um rei chegava para o outro, eles faziam uma promessa, uma aliança, eles partiam aquelas carnes no meio, aspergiam o sangue no meio delas, eles faziam uma promessa de, por exemplo, de mútua cooperação. Um passava de pés descalços naquelas carnes e voltava, o outro passava de pés descalços e voltava. Eles se abraçavam e diziam: que o Senhor faça com aquele que desobedecer a nossa aliança, como fez com essas carnes. Era algo muito sério. Deus então chama Abraão para fazer essa aliança que só reis faziam. O Senhor, com um ser humano pequeno, chega e diz: eu quero fazer uma aliança contigo. Que Deus é esse? E Abraão então obedece. As aves de rapina vinham para acabar com a aliança dele, eles as enxotavam, porque a aliança com Deus era algo importante. E então a palavra de Deus diz que Deus põe sobre Abraão um profundo sono.
Gênesis capítulo 15, verso 12, diz assim, coloca aí. Ao pôr do sol, estava tudo pronto, as carnes estavam separadas, o sangue tinha sido aspergido no meio, estava tudo pronto para a aliança que Deus queria fazer com Abraão. E o que acontece? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Você sabe o que aconteceu aqui? Deus não permitiu que Abraão passasse no meio daquelas carnes. Deus não deixou. Deus chamou ele para uma aliança que significa um acordo entre duas partes. E Deus, que tinha chamado para aquela aliança, chega para a segunda parte e diz: eu não vou deixar você passar aqui nessas carnes não. Fica aí dormindo, meu filho. Você sabe por quê, querido? Que Deus não permitiu que Abraão passasse no meio daquelas carnes por dois motivos. O primeiro motivo é que Abraão iria pecar contra Deus, em Gênesis capítulo 20, verso 1 e 2. Ele ia mais uma vez diante de Abimeleque e Gerar dizer que Sara era sua irmã. E se ele passa no meio daquelas carnes, no momento em que ele quebrasse a aliança dele com Deus, o resultado dele seria como aquelas carnes. O segundo motivo é que Abraão não poderia, ainda que quisesse, cumprir a sua parte na promessa. Coloca Gálatas no capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ele não conseguiria cumprir isso. Põe o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em quem? Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Dependia de Cristo o cumprimento da promessa, não de Abraão. Dependia do próprio Deus. Abraão não conseguiria cumprir a sua parte na promessa, porque as famílias seriam abençoadas nele por meio de Jesus Cristo. Então Deus, que sabe que muitas vezes nós somos falhos, a palavra do Senhor diz que o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe que nós somos carne, e não nos trata segundo os nossos pecados. Irmãos, você já imaginou, se Deus fosse tão carrasco como muitos crentes acreditam, e no primeiro pecado que você tivesse, viesse um raio te fulminasse? Não existiria ninguém vivo nessa terra. Não existiria ninguém vivo nessa terra. Amém? O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que ama estar conosco. O nosso Deus é um Deus que não é influenciado pelas nossas birras, pelas nossas emoções. Ele se relaciona conosco, mas Ele é muito bem resolvido. Ele é um Deus muito bem equilibrado. Então, quando muitas vezes nós falhamos diante dEle, o Senhor fica de braços abertos nos esperando, querido. Porque o maior prazer do nosso Deus é estar com os seus filhos. Como o seu prazer é estar com os seus filhos, o prazer de Deus é estar contigo. Mas meu irmão, você não sabe o que eu já fiz. Não, meu irmão, não preciso saber não. O que eu sei é que Deus não está com a mão recolhida para te perdoar. Ao contrário, a mão dele está estendida para te perdoar. A mão dele está estendida para te receber. E os braços dele estão abertos para te abraçar, para dizer que você é importante para ele, para dizer que ele te ama, para dizer que ele quer te limpar, tirar teus carrapichos, igual uma ovelha que está perdida no meio do mato, e o pastor vem, limpa, põe sobre os ombros, cuida dela. Patinha está quebrada, ele coloca a tala, tira os carrapichos, dá um banho, passa remédio, passa azeite sobre a cabeça, azeite para evitar que as moscas entrem nos ouvidos, e as ovelhas ficavam atordoadas. Derrama azeite sobre a minha cabeça, diz o Salmo 23,
aquilo ali é para guardar a mente, a sua cabeça, os pensamentos. O Senhor, como bom pastor, quer te guardar e te proteger, e Ele te chama. Você sabe por que muita gente diz assim: eu não vou para perto de Deus porque eu não mereço? Não merece mesmo não, e o nome disso é orgulho. Você quer ser bom o suficiente para dizer que estar perto de Deus é porque você merece, é porque você fez alguma coisa. E o mais lindo da graça de Deus é que Deus não se importa com o que você fez. O mais lindo da graça de Deus é que Ele morreu e provou o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Abraão não poderia cumprir a sua parte na promessa, mas Deus cumpriu a sua parte na promessa. Gênesis capítulo 15, no versículo 17 diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Oh aleluia, oh aleluia. Houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante. Você sabe o que é um fogareiro fumegante? É uma coluna de fogo, meu irmão, se levantou naquele lugar. Eu fico visualizando, meu irmão, Abraão deitado no chão, aquelas carnes, o céu se abre, uma coluna de fogo aparece no meio da escuridão, porque estava à noite, e ela passa no meio daquelas carnes e volta. Você sabe por quê? Porque Deus nunca deixará de cumprir a parte dele na promessa. Oh aleluia, você não precisou passar, Abraão não precisou passar, eu não precisei passar, mas Deus passou no meio das carnes, e Ele passou e enviou seu Filho para morrer por mim, por você, porque a parte dele sempre será cumprida. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele passa no meio daquelas carnes e diz: Abraão, eu vou cumprir a minha parte na promessa. Abraão, em ti todas as famílias serão abençoadas. Abraão, eu vou enviar meu filho. Abraão, ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar. Abraão, gentios serão salvos, e todo aquele, Abraão, que confessar o nome dele será salvo. E em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Oh aleluia, oh aleluia. Enquanto as religiões por aí afora ficam esperando que você seja bom para que Deus te aceite, o nosso Deus te amou sem que você precisasse fazer nada. Galileu Galilei disse uma vez que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Só Ele quis vir pagar o preço por mim e por você. E nós não estamos falando, queridos, de alguém qualquer. Nós não estamos falando de um coitadinho. Nós não estamos falando de alguém que foi mandado para a cruz sem que quisesse. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós estamos falando do Criador do céu e da terra, aleluia. Nós estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava à direita de Deus no céu. Ele é Deus e sempre foi Deus. Ele sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz João capítulo 1 da palavra de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele abre mão. Ele abre mão da sua glória. Ele abre mão da sua majestade e vem como servo. Ele abre mão do céu e vem como um homem. Se humilha a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, diz a palavra de Deus, assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome, aleluia, para que ao nome de Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu. Eu imagino Jesus passando e os anjos se ajoelhando diante dele. Oh aleluia, aqueles anjos tudo guerreiro, com as espadas e as asas, se dobrando diante do Rei dos Reis, do Cordeiro de Deus que chega do céu para sentar no seu trono depois de ter vencido a morte. Todo joelho no céu se dobrará, todo joelho na terra. Quando Jesus Cristo voltar, todo joelho se dobrará diante dele, e todo joelho debaixo da terra. Os demônios, quando chegam diante de Jesus, se ajoelham, aleluia, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Sabe o que é isso, querido? É a porta se inclinando e olhando, até as portas vão se movimentar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. E não é qualquer porta não, meu irmão, é a porta do céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre quem? Para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo vai entrar. Eu imagino ele entrando lá no céu, depois de ressuscitar, e o céu se movimentando em festa. É fila de anjo para um lado, é fila de anjo para o outro lado, e todo mundo se inclinando. Sabe por quê? Porque está chegando o Rei da Glória. Nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós não estamos falando de alguém pequeno. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a fiel testemunha, o servo, o pão da vida, a água viva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a porta que nos leva até Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Esse Deus veio para morrer por mim e por você. Deus não deixou de cumprir a sua parte na promessa. Deus então mostra para Abraão que a sua aliança é irrevogável. Amém? Irrevogável. Estou finalizando, queridos. Faltam 2 pontos rápidos. Me dão mais 10 minutinhos. Amém? E aí acontece algo muito curioso, porque Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A palavra do Senhor diz em Gênesis 12, 4, que Abraão, quando vai para a terra de Canaã, ele tinha 75 anos de idade, quando ele conhece a Deus. Ele tinha 75 anos de idade. Você tem menos de 75 e não conhece a Deus? Tem esperança para você. Tem mais de 75? Tem esperança para você também, amém? Aleluia, até o último suspiro tem esperança para você. E aos 99 anos de idade, Deus muda o nome de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para ele em Canaã, dizendo que: olha, eu vou te dar um filho. Lembra das carnes partidas, da aliança? Tua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do mar, você não vai conseguir contar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É promessa de Deus, amém? E com 99 anos, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, seu nome agora não é mais Abrão, seu nome agora é Abraão, que significa o quê? Pai de multidões, pai de muitas nações. E cadê o filho? Que não tinha? Tinha Ismael, mas não era o filho da promessa, né? Cadê o filho? Com 99 anos. Aos 100 anos de idade, 1 ano depois, Isaac nasce. Gênesis 21. Deus ensinou a Abraão a enxergar quem ele é, antes mesmo de a bênção chegar. Você sabe o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite, queridos? Que conhecer o caráter dele é saber que ele cumpre as suas promessas. E se ele falou algo de você, é porque ele já te enxerga assim antes mesmo de você receber essa bênção. Porque Deus, ele é atemporal. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus enxerga toda a história simultaneamente. Ele chama Abraão de pai de muitas nações antes mesmo de Isaac nascer, porque ele quer que você se enxergue como ele te enxerga, amém? E por fim, Deus chama Abraão para viver uma maior intimidade com ele. Não perca o fio da meada. Deus tira Abraão da sua terra porque precisava ser movimentado, porque ele tinha um propósito. Ele então se revela. Quando ele se revela, ele faz uma promessa. Depois que ele faz uma promessa, ele ensina para Abraão algo importantíssimo na vida cristã, que o relacionamento com Deus se dá pela obediência. E depois da obediência, que Abraão já está obedecendo, entendendo o que é obedecer, Deus então faz uma aliança com ele, e mostra para ele o seguinte: Abraão, essa aliança que eu estou fazendo contigo, ela é o que? Irrevogável.
E depois que ele faz essa aliança com ele, ele diz assim: filho, começa a se enxergar como eu te vejo, porque eu te vejo como um pai de multidões, e é isso que eu vou fazer em você, mesmo que você não tenha tido ainda o filho da promessa. Você tem promessa de Deus, querido? Começa a se alegrar, amém? Deus te dá promessa, não é para você ficar ansioso, nem anotando quanto tempo está sem cumprir, não. Deus te dá promessa para você se alegrar por antecipação. Deus te dá promessa porque quando você tem certeza de que Ele vai cumprir, você começa a se alegrar, amém? Você começa a ficar feliz, meu irmão, quando a promessa chegar, vai ser bênção do alto. Eu já sei que vai fazer, eu só não sei é quando. Mas você se alegra, é ou não é verdade? E por fim, Deus então chama Abraão para viver uma maior intimidade com ele. Gênesis, coloca por favor Gênesis 22, 2. Estou finalizando, Gênesis 22, 2. Então lhe disse, 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu, para não ter dúvida dos hereges dizer que Abraão entregou Isaque porque não amava, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Pode passar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Discernimento. Deus não tinha dito para ele ainda onde era. É o local que eu vou te mostrar. Quando você anda com Deus, você começa a ter discernimento das coisas. Ele viu o lugar de longe e é aquele lugar ali. Pode passar. Aí. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Você viu que Abraão disse: eu vou lá e depois de adorarmos, nós voltaremos. Quem? Nós. Ele quem? Ele, Isaque. Como é que o homem ia oferecer o filho dele ao holocausto e disse que o filho ia voltar junto? Não faz muito sentido, mas nós vamos entender. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Só um detalhe, queridos: Isaque era de Deus, viu? Esse menino aqui, ele era temente ao Senhor. Abraão tinha pelo menos uns 110 anos aqui, 115 anos. Isaque devia ter uns 12, 13, 14 anos. Um menino de 13 anos correndo do filho com um velho de 110 anos para ele na carreira. Se Isaque sai correndo, meu amigo, não tinha quem pegasse. Mas Isaque entendeu quem era o seu pai e quem era o Deus do seu pai, amém? E ele fica, e ele se submete. Então, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Abraão tinha esperado 25 anos para a chegada de Isaque. Pouco tempo depois que a promessa tinha se cumprido, Deus pede a promessa de volta. E aí, meu querido, nós vamos agora para o ponto principal dessa mensagem. Por que Abraão entregou Isaque? Por que ele não questionou a Deus? Por que ele simplesmente obedeceu? Ele obedeceu cegamente ou ele estava vendo algo que nós não enxergamos ainda? E a resposta é: Abraão sabia quem era Deus.
Abraão sabia que Deus lhe tinha feito uma promessa. Coloca, por favor, um pouquinho antes de Gênesis, no capítulo 22. Um pouquinho antes de Deus pedir Isaac. Em Gênesis, no capítulo 21, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, antes de pedir Isaac, amém? Não te pareça isso mal, isso aqui, Abraão estava mandando Agar e Ismael para o deserto, mas a gente só foca nesse pedaço e esquece a pérola que está depois dele. Olha só, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, Ismael e Agar. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Por quê? Porque por Isaac será chamado. Querido, acompanha comigo em nome de Jesus. Deus nominou, meu irmão. Deus disse: é por Isaac. Não é por João, não é por Francisco, não é por Melquisedeque, não é por Isaac que vai vir a tua descendência. Deus falou para ele: Abraão, é de Isaac que vem a tua descendência. Não é do teu filho, não é de um filho da promessa, é de Isaac, amém? E Abraão então, logo em seguida Deus pede Isaac. E Abraão, você sabe por que Abraão subiu um monte, meu irmão, com o peito estufado de fé? Você sabe por quê? Porque ele tinha certeza absoluta que Isaac desceria vivo do monte. Foi por isso. Porque ele tinha certeza absoluta que Isaac desceria vivo do monte. Porque ele conhecia o caráter de Deus. Porque quando você anda com Deus, quando você conhece o caráter de Deus, você sabe que Deus não deixa de cumprir as suas promessas. E Abraão não tinha a menor ideia do que ia acontecer no monte, mas uma coisa ele sabia: Isaac vai descer vivo. Isaac vai descer vivo, porque Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Conhecer o caráter de Deus é saber que andar com Ele é certeza de que Ele cumpre as suas promessas. Coloque Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque o que, irmãos? Acompanhem comigo. Porque considerou o que? Que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós podemos até não enxergar, mas nós temos certeza do que vai acontecer. Amém? Quando nós conhecemos o caráter de Deus, pode estar dando tudo errado. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, pode estar dando tudo do avesso. Pode estar dentro da tempestade. Mas uma coisa você tem certeza: as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Uma coisa você tem certeza: Deus não deixará de cumprir as promessas dele sobre você. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Ele disse: eis que estarei contigo todos os dias das suas vidas, até a consumação dos tempos. Isso é promessa de Deus. Você não está sozinho, querido. Conhecer o caráter de Deus é saber que Jesus Cristo estará contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que o seu filho não mendigará o pão. Isso é a promessa de Deus. Você não vai mendigar o pão, o Senhor vai te prover, amém? A palavra de Deus diz que a tua família vai ser abençoada, amém? Que tu e a tua casa serão salvos. Isso é promessa de Deus, e Ele cumpre, ainda que demore 25, ainda que demore 30, ainda que demore 40 anos. A palavra de Deus diz que nós somos templos e cheios do Espírito Santo, amém? Isso é promessa de Deus, e isso vai se cumprir no dia que você se entregar para Ele, e Ele não sai mais de você, meu.
você passa a ser morada de Deus, amém? A palavra de Deus diz que no momento de dificuldade o Espírito de Deus te consola. Isso é promessa, creia. Ele te abraça, Ele cuida de você. Eu não sei você, mas quando eu me lembro dessas promessas, o meu coração se enche de alegria. Teu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar com Ele na eternidade. Ele vai te dar uma coroa. Ele vai te dar vestes brancas, limpas e resplandecentes. Ele vai te chamar de filho. Ele vai te abraçar. Ele vai te chamar para sentar à mesa junto com Ele, com o Cordeiro, o Rei dos Reis. Você consegue imaginar, querido, quando vai ser, quando você sentar à mesa com Jesus, a divindade dEle, os olhos dEle. Você sabe como é que a Bíblia diz que Jesus se apresenta no céu? Os seus cabelos e o seu rosto são brancos como a neve, os seus olhos são como duas bolas de fogo, as suas pernas são como bronze polido, a sua voz é como a voz de muitas águas, e da sua boca sai uma espada afiada, mais afiada que uma espada de 2 gumes. A figura de Jesus Cristo é uma figura de majestade, e você vai chegar diante dele. Apocalipse diz que no céu não vai ter mais sol. Você sabe por que não vai ter mais sol? Porque a presença dele vai iluminar todo lugar. Aleluia, oh aleluia. Se anima, amém? Se alegra, se levanta, porque o teu Deus é contigo. Não desanima. O caráter desse Deus é o caráter de um Deus que nunca vai te deixar sozinho. Ele vai te buscar onde você estiver. Se levanta, homem. Se levanta, mulher. Olha para Ele. Olha para a cruz. Pedro começou a afundar quando começou a olhar para a tempestade. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando por sobre as águas. Na hora que ele começou a olhar o vento, que ele tirou os olhos de Jesus, afundou. Aí ele volta para Jesus, me ajuda. Olhou de novo, Jesus levantou ele. Não tira os olhos de Cristo. Não olha para a tempestade. Não olha para a ventania. Não olha para as ondas. Olha para o teu Senhor. E conheça o caráter desse Deus, que quando faz uma promessa, Ele não deixará de cumprir. Lembra-te comigo. Se coloque de pé, por favor. Se lembre comigo. O 6º e último ensinamento é: Abraão entende que Deus é o Senhor de todas as coisas, conhecendo então o seu caráter. Eu vou repassar cada um dos ensinamentos. O primeiro: Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, porque muitas vezes precisa nos movimentar para que nós então possamos conhecê-lo. Segundo ponto: Deus se revela e faz uma promessa. Terceiro ponto: Deus ensina a obediência. Quarto ponto: Deus faz uma aliança irrevogável. Quinto ponto: Deus quer que você se enxergue como Ele te vê. Sexto ponto, sexto e último ponto: Deus é o Senhor de todas as coisas, e Ele quer que você o conheça. Conheça o seu caráter e entregue a sua vida diante dele. Amém? Acho que dá para a gente cantar um louvor e então orar, pode ser? Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos. E a gente finaliza. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte,
Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero fazer um apelo para todos que estão aqui nessa noite e para quem nos acompanha pela internet. A palavra do Senhor diz que filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Todos são criaturas de Deus, filho não. Para ser filho tem que aceitar Jesus como Senhor, porque filho significa intimidade com o Pai, filho significa acesso ao Pai, e filho significa herança do Pai. Só tem herança quem é filho, só tem acesso quem é filho, e só tem intimidade quem é filho. E para ser filho você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João capítulo 1 verso 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mateus diz que Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não negue Jesus, querido, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará, ceará contigo e você ceará com Ele. Essa porta é a porta do seu coração. Jesus Cristo jamais vai arrebentar a porta do seu coração, porque Ele é um cavalheiro. Ele bate na porta. Cabe a você abrir a porta para que Ele entre. Quem entra, quem destrói, quem arrebenta a porta é Satanás, para roubar, matar e destruir. Jesus não. Jesus bate na porta do teu coração e pergunta: posso entrar na tua vida e transformar a tua história? Posso lançar fora os teus medos? Posso caminhar contigo e me revelar enquanto eu caminho? Posso te fazer uma promessa? Posso te ensinar a obedecer? Não pela força, mas pelo meu espírito. Eu posso então fazer uma aliança contigo. Eu posso te mostrar quem você é antes mesmo de chegar à bênção. Eu posso te revelar o meu caráter para que você saiba então tudo que eu tenho para ti na tua vida. E Ele pergunta para você nessa noite, que nunca fez essa confissão pública, essa confissão diante dos homens e diante principalmente do mundo espiritual. Ele te pergunta se você diz sim para Ele. Se você diz sim para Ele, eu queria que você levantasse a sua mão. Aleluia. Se você diz sim para Ele, levanta a sua mão. Se
Se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Se você já andou com Ele e por algum motivo se afastou, teu coração está fechado, teu coração está triste, teu coração está magoado, mas você quer deixar isso hoje diante da cruz e quer chegar para Ele e dizer: Senhor, eu lanço isso tudo fora, eu quero a Tua presença. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Alguém aqui na igreja? Eu me lembro o dia que fui eu, querido. Dia 27 de outubro de 2010. Foi o dia que Deus começou a transformar a minha história. Não tenha vergonha. Vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Se você na internet quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloca no chat que nós oramos por você. Papai querido, eis aqui o meu irmão, Senhor, que o Senhor tem chamado com tanto amor e carinho, de quem o Senhor não tem desistido de maneira nenhuma, Pai. Esse homem que o Senhor ama com todas as tuas forças, Senhor, ele está aqui diante do teu altar para te confessar, Senhor, para lançar fora tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Ele quer deixar os pés na cruz, Senhor. Ele quer, meu Pai querido, ser aliviado pela presença do Teu Espírito Santo. Lança fora toda tristeza, toda mágoa, toda decepção, tudo aquilo que não vem de Ti, todo laço do diabo, caia por terra em nome de Jesus. Que Teu Filho sinta, meu Deus, o abraço do Teu Espírito Santo nessa hora. Que a alegria do Senhor inunde eles, e que ele sinta, Papai querido, com todas as suas forças, o Teu amor e como Ele é importante para Ti. Que o Senhor possa, Papai querido, nessa hora abraçá-lo com laços e com abraço de amor, em nome de Cristo Jesus. Libertou de mim e agora vive em mim, Redentor. Teu amor me libertou de mim e agora vive em fim, Redentor. Teu amor me libertou de mim e agora vive em fim. Aleluias. Dê uma salva de palmas para esse Deus, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Que alegria. Que alegria. Eita glória. Eu acho que se eu soubesse dar mortal, eu dava uns mortal aqui. Meu Deus do céu, é muito bom. Que alegria. Amém? Aleluia, não dá nem vontade de parar, né, irmãos? É bom demais. É bom demais. Vou chamar o pastor Moza, que vai conduzir aqui o nosso momento. Pode ser, meu irmão?